Boa noite, prezados e prezadas, sejam muito bem-vindos à última oficina do ciclo, que vai publicar, possivelmente muitos de vocês que estão aqui, tanto acompanhando ao vivo, online, quanto aqueles que posteriormente vão assistir pelo YouTube, essas oficinas que todas estão sendo disponibilizadas numa playlist única, certo? Por isso mesmo, vocês podem perceber que todas as chamadas são gravadas, justamente para que isso depois possa ser disponibilizado nas nossas redes, tanto no YouTube, quanto pelas divulgações. Em todo caso, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, e gradativamente o Meet vai permitindo que as pessoas entrem a chamada. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que chegaram até esse final, que nós estamos na última oficina. Depois dessa oficina, vocês enviarão as obras de vocês para a seleção. Nós vamos selecionar 40 obras para serem publicadas. Eu sei que muitos de vocês já viram como vai ser a capa do livro, então nós estamos ansiosos tanto para a seleção quanto para a posterior publicação desse livro. Nesse livro nós teremos 40 obras, no mínimo, selecionadas gratuitamente. Nessas obras incluem-se poesias, prosa livre, músicas, sim, desenhos e ilustrações, gravuras. Então, há uma sequência de possibilidades que vocês tanto conseguiram explorar, quanto ainda hoje podem revisitar para a gente fazer essa finalização do ciclo. Lembro vocês. Bem, esse é o momento, antes de lembrar vocês, é o momento de tirar algumas dúvidas para a gente propriamente ir tirando elas e desenvolvendo a oficina, pode ser? Estou eu aqui, você sabe, né? Eu sou a Dai. Esse aqui é o Airan Cabidelli, pesquisador junguiano, junto comigo, e, claro, o Guilherme Oros, que também é pesquisador junguiano, acadêmico de psicologia, que formula esses slides tão lindos que vocês veem sempre. Eu tô com meu café aqui, espero que vocês peguem aí um chazinho, porque café essa hora deixa a gente acordado por extensas horas, certo? Pois é. Então, pessoal, para quem já está aqui há mais oficinas, já deve estar aguardando há um bom tempo esse final esplendoroso que a gente já está prometendo, né? Principalmente depois da última oficina, que foi a mais prática, que vocês mais trabalharam aí, tiveram que fazer um monte de coisas. Mas para quem está chegando agora também, seja muito bem-vindo, principalmente porque, como nós já falamos várias vezes e falamos no início de toda reunião, né? Toda reunião é que, mesmo isso aqui sendo um ciclo, você sempre pode começar a partir da que a gente está fazendo. Todas elas funcionam individualmente e, claro, se você gostou, vá depois no YouTube, que lá nós postamos todas as outras últimas 3 oficinas, que são as anteriores desse mesmo ciclo. Muito bem, exatamente. Então, no YouTube vocês têm acesso ao ciclo completo. Vou deixar a Carmen falar, por favor, Carmen, que está com a mão levantada. Você está mutada, Carmen. Tá mutada. Ou sou eu que não estou escutando? Não, ela tá mutada assim, eu também não tô conseguindo ouvir. Pode ser algum problema de áudio, Carmen. Eu recomendo que você saia e entre de novo, porque às vezes é uma questão de aprovação do próprio Meet, certo? Enquanto isso, eu vou dar seguimento. Nada que a Carmen vá perder, efetivamente. Olá, Fábio, que prazer te ver. Olá, boa noite, boa noite, Boa noite. Ian, boa noite, pessoal, todo mundo. É bom estar de volta. Muito bem. Então, gente, para iniciar essa oficina, como todas as oficinas nós iniciamos, de qualquer modo, sem sacrifício do homem, tal como ele é atualmente, não é possível alcançar o homem tal como ele sempre foi e sempre será. Que absurda frase é essa de Jung? Ora, essa frase explica boa parte do que a gente vai explorar hoje na mente de vocês, na obra de vocês e também a partir de Clarice Lispector. Sobretudo, a ideia de transformação psicológica na psicologia analítica exige abandono. Esse abandono de partes psicológicas não é um abandono pleno, é um abandono transformado. Quando a gente submete, por exemplo, tu pega farinha, ovo e leite. A farinha, o ovo e o leite deixarão de ser farinha, ovo e leite misturados, eles se tornarão um bolo. Então, é um abandono da forma anterior, para ser aquilo que, em modo ideal, deveria ser o bolo para a gente comer. Então, de modo análogo,
vocês também são como em si mesmos, possuem várias formas psicológicas que, unidas, dão voz ao que vocês podem e sempre foram. Isso está longe de ser determinista. Por quê? O determinismo prevê que há uma causa e uma consequência. E essa causa, invariavelmente, leva a um caminho. Aqui nós não pensamos nisso. Pensamos em seres individuais, pessoas com personalidades distintas, que ainda assim possuem potenciais diferentes. Tem gente tentando entrar na chamada, por alguma razão o Meet está complicado hoje. Pois. Pessoal, inclusive, esse exemplo que a Dayana deu é muito bom quando ela vem falar de transformação, porque dentro da filosofia a gente costuma chamar esse processo de suprassunção. Ou seja, é um processo que a gente vai ver lá primeiro em Hegel e depois Jung vai trazer a sua própria versão, que é isso, é um processo de negação, continuidade e afirmação, tudo em simultâneo. Ou seja, as formas individuais de todos esses elementos são negadas, mas elas são afirmadas nesse novo objeto, né? Dando uma explicação mais simples, mais rápida. E isso é o que acontece no processo de individuação, que é o quê? Várias formas, várias coisas que estão desorganizadas dentro da sua psique, que vão ser agora negadas para então serem afirmadas, integradas, juntas nesse novo sujeito que tu sempre foi, que tu sempre, né? Mas que tu não era. Exatamente isso. Paradoxos dentro da psicologia e da filosofia, naturalmente. Boa noite, Mi. Então, dito isso, sejam muito bem-vindos ao Ode a Opus, ou OO, em que nós estamos tanto explorando a psique de vocês à luz da psicologia analítica, como levando vocês a criar. Ou seja, a partir dos conteúdos da vida de vocês, os conteúdos psicológicos, algo é feito, algo deve ser feito. Opa, voltei ao invés de ir para frente. São 4 ciclos de oficina, sendo hoje o último. Se tu tá chegando agora, tudo bem. É um espaço que muitas vezes a gente não tem. Na verdade, nós não temos, né? E a ideia é justamente essa. Enquanto o ser humano é ocupado por trabalho, por obrigações externas, ele se esquece do trabalho interior. O trabalho que fica latente e que talvez no final do dia apareça na cabeça de alguém. Eu sinto que estou desperdiçando a minha vida. Pode ser que não esteja desperdiçando a vida como um todo, mas pode estar desperdiçando a vida interior, o potencial psicológico, de fato. Aquele que, inevitavelmente, a gente precisa encarar em algum momento da vida. Nós passamos por Kafka, Alighieri, Shakespeare e Lovecraft e finalmente chegamos a Clarice Lispector. Isso está longe de ser estudos biográficos. Não. Aqui são estudos autobiográficos. Vocês fazem a biografia de vocês a partir da escrita, da elaboração, da pintura, do desenho. Esses autores servem apenas como guia aos temas que a gente está elaborando. Então, lembro vocês, depois, ao final dessa oficina, vocês poderão enviar para o e-mail designado o adm@arquetiposanônimos.com as obras realizadas. Essas obras, vocês podem enviar até 5 obras que serão selecionadas, poderão ser selecionados ou não, né? Esperamos que muitos de vocês sejam selecionados. E nós faremos uma pausa para conseguir fazer essa avaliação com os nossos jurados. O nome do livro escolhido é Queime Meus Poemas. Então, numa edição especial do próprio Arquétipos Anônimos. O nome é óbvio. Eu espero que, se vocês gostaram, coloquem palminhas aí, certo? Coloquem palminhas, corações e reações, porque esse nome foi escolhido com cuidado, justamente pelo pedido de Kafka, que solicitou que suas obras fossem queimadas. E nós, realmente, se vocês querem que a gente queime, se vocês têm desgosto pelo que criam, a gente vai pegar o que vocês queriam queimar e nós vamos publicar. Nada melhor do que essa ironia dicotômica, certo? Claro, até porque, né, não foi à toa que Kafka foi escolhido para ser o sujeito, a figura a abrir o OO, né? Eu acho que ele é aí quase que um símbolo já do artista que odeia as próprias obras. Ele encarna o opus, né? Então, exatamente. Ele é a encarnação desse opus, dessa obra pessoal. Quem não viu a capa ainda, eu vou publicar ainda, nós vamos colocar no Instagram do Arquétipos Anônimos, mas nós já colocamos no grupo. Então, muitos de vocês já devem ter visto a capa do livro.
Também foi muito difícil fazer a escolha dela, não é? Ai, a gente... Foi. Acho que a gente fez o quê? Mais de 20 opções de capas diferentes? Exato, foram muitas capas, pessoal, mas com certeza vai ficar linda a obra. Vocês breves poderão e espero muito que sejam autores publicados. E se não forem selecionados, por favor, não desistam de continuar a criar, porque ao final vocês terão uma obra, vocês terão algo feito, algo de vocês, e essa é a nossa expectativa, que vocês deem atenção ao que fizeram. E quem está interessado em uma abordagem mais profunda de cada ciclo e temática, nas próximas semanas nós vamos iniciar outras turmas, as turmas da corte. Nós já estamos finalizando uma turma da corte, finalizando a primeira parte. Logo vamos abrir outra. Essas turmas são privadas, com reuniões toda semana, com cerca de 1h30, de acompanhamento para tanto o acompanhamento psicológico quanto o acompanhamento para a criação. Com garantia de publicação, é claro. O Horus vai deixar disponível no chat para quem se interessar por isso. Então, começamos com a Clarice Lispector, com a frase famosíssima. Vocês podem tirar foto, printar para colocar lá, marcar a gente nas redes sociais, para a gente repostar. Mas olha, essa frase é digna de reflexão, de escrito. Olha, só escrevo porque não consigo deixar de escrever. É mais forte do que eu. E não quando me mandam ou quando me resolvo ou me comando. Quem consegue se identificar com essa frase, possivelmente não tem como fugir da criação, não tem como fugir da escrita. Porque essa é uma impressão já descrita por vários criadores, não somente por Clarice Lispector, mas ela conseguiu trazer muita clareza naquilo que formulou. Então, é muito comum que na mente de vocês, enquanto criaram ou criam, surjam alguns pensamentos. O primeiro deles é: o que eu escrevo é bom? Vai ser ouvido? Presta? Faz sentido isso? Será que alguém pararia para escutar o que eu estou escrevendo? Ou o que eu estou pintando, o que eu estou criando? Esse é o momento que eu quero que vocês pensem se esses sentimentos lhe ocorreram. E se sim, esses sentimentos são muito comuns e normalmente levam à desistência. Ou seja, não é bom o suficiente, portanto, não vale a pena continuar. Ninguém vai ler, então não vou escrever. Não é tão bem escrito, não tem uma técnica ideal. Então a pessoa desiste e muitas vezes retorna a escrever anos depois, quando retorna, porque é uma jornada também bem típica. Clarice traz pra gente o oposto disso. Enquanto a gente enche a cabeça de pavores psicológicos, do medo de não é bom o suficiente, de juízos, ela traz a ideia amoral, ou quase incondicionável, da criação. Eu gostaria de dizer ainda irracional. Ai, por favor, me permita usar esse termo. Eu permito, mas eu ainda acrescentaria, eu acho, um adendo no sentido de que é algo para além da irracionalidade. Porque o que a Clarice está propondo aqui para qualquer criador que esteja nos ouvindo, né, ou que esteja lendo ela, é que você consiga ir além das métricas impostas socialmente. Que você consiga se desgrudar daquilo que é esperado de você como criador, daquilo que já foi feito antes de ti. Ou seja, é a capacidade de ser, como diria Nietzsche, extemporâneo, alguém fora do seu próprio tempo, alguém fora da sua contemporaneidade. Né? Ou seja, ser extemporâneo é você se libertar de todas as amarras que estão presentes no seu tempo histórico. E é isso que é a criação para Clarice, né? É você conseguir suprimir, abstrair, conseguir alcançar níveis nunca antes atingidos, não se deixar apequenar pelos seus críticos, muitas vezes, né? Exato. E lembrando, faço lembrança a vocês que, primeiro, nós somos os nossos primeiros críticos. Segundo, os autores que vocês mais gostam foram odiados. Dostoiévski foi odiado por Tolstói, foi odiado por Chekhov, por Tchaikovsky. E assim, a lista se segue. Certo que ele era uma pessoa com um temperamento antipático, como vocês podem conhecer, mas nenhum autor será aprovado por todos. Por isso,
O que nós queremos nesse momento não é que vocês pensem na obra de vocês como algo feito por vocês e não somente para o outro. Porque uma outra abordagem que a pessoa pode tomar nesse dilema é a seguinte: não é bom o suficiente, então eu farei com que seja. E tentando fazer com que chegue ao agrado coletivo, a obra vai se deformando de maneira a não ter mais nada daquele sujeito, não ter algo de vocês propriamente. Se a tentativa, por exemplo, de replicar aquilo que já deu certo, de replicar o que a gente presume que o outro vai gostar de ler, escutar ou de enxergar. Então, nesse momento, a todos que já elaboraram, que já criaram alguma coisa aqui nessas 4 oficinas, ou que tem alguma obra aí na gaveta, estão chegando agora, olhem, isso que vocês fizeram é válido para o contexto de vida de vocês? Isso traduz todo o sofrimento que vocês passaram na vida, os sentimentos, as belezas, as tristezas? Ou isso foi criado pensando no que poderia agradar uma outra pessoa, no que poderia, quem sabe, te conferir certo reconhecimento, te conferir atenção. E assim, pessoal, a gente sabe, né, atrapalhando aí o pensamento de vocês, que muitas vezes a resposta não vai ser só um ou outro, vai ser algo entre essas duas extremidades. E isso não só é normal, como é esperado. Na verdade, estar em um desses extremos de forma absoluta que é o mais perigoso, eu diria, né? Com toda certeza. Então, aqui, cabe para vocês a questão: o que vocês, antes e depois da obra de vocês conseguiram conhecer um pouco mais de si? Consegue ver um antes e depois disso que foi feito? Se sim, por favor, escrevam isso agora. Eu quero que vocês elaborem, olhando para tudo que vocês criaram até agora, que tem aí diante de si. Qual o antes e o depois do que foi feito? Enquanto vocês escrevem isso, mais uma frase de Clarice: eu me cansei de enviar minhas histórias, mas elas nunca as publicaram. E eu sabia por quê. Porque os outros começavam assim: era uma vez, etc, etc. E os meus eram sensações. Aqui Clarice chega à conclusão de que as histórias dela não eram publicadas porque não seguiam a fórmula, quase que a fórmula viral daquela época, a fórmula que vendia, que tinha já uma certa segurança, mas começava por uma sensação que era dela, que era própria. Talvez o que vocês olhem, observem aí, esteja inscrito nesse registro. Uma coisa que não faça tanto sentido para o outro, mas que para vocês isso faz sentido. Isso foi realmente criado, extraído cuidadosamente da mente de vocês, da história de vida de vocês. Acredito que vocês já conseguiram elaborar. Então, nossa ideia não é reprimir a opus de vocês, a obra de vocês, mas sim conseguir expandi-la, para que vocês percebam outras nuances que podem ser observadas nela, aproximando do que a gente pode entender como autenticidade. E não a autenticidade que é uma individualidade crônica, mas a autenticidade que é conseguir conciliar os dois mundos, o mundo interior e o mundo de fora. Aquilo que se ocorre na realidade, na materialidade, e aquilo que é materialmente psicológico. Aqui. Eu não releio, isso me dá náuseas. Quando está publicado é como um livro morto. Eu não quero mais ouvir falar dele. Vocês já devem ter percebido que vários criadores, escritores fazem exatamente isso. Não só não leem aquilo que escreveram, como também não assistem o que fizeram, não olham, não contemplam aquilo que tiraram. Porque é realmente como tirar algo de si e colocar para fora. E pronto, aquilo existe. Esse movimento da Clarice evita justamente o excesso de criticidade, que normalmente nós somos convidados a fazer. Aqui. Então, finalmente, vamos chegar
ao ato 2, em que vocês terão mais necessidade prática. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser. E assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar. Que estava eu fazendo? Essa personagem de Clarice é extremamente interessante e pode ser identificável com alguns de vocês. Porque esta personagem vivia a partir dos outros. O trabalho dela, como as pessoas enxergavam, o que ela podia fazer para os outros, mas não tinha qualquer apego ao quem eu sou de fato por minha própria vista. Não existia, então, uma concepção de mim, de eu, sem o outro. Agora eu quero que vocês escrevam numa lista. Alguém fez uma pergunta ali, eu não consigo ler no chat, mas quero que vocês escrevam numa lista todas as características que as pessoas atribuem a vocês. Coisas que vocês imaginam que as pessoas próximas, amigos, colegas, colocariam e diriam que vocês são. Sejam bem categóricos mesmo, podem listar essa sequência de características. Para alguns isso vai ser muito fácil. Agora, para outros vai ser bem difícil, às vezes, identificar como são vistos pelo mundo de fora. Pois é, para uns um desafio, para outros, né, só reproduzir o pensamento do cotidiano. Mas assim, pessoal, por que isso é tão importante? GH é uma das personagens mais profundas, eu diria, da literatura brasileira como um todo. Porque o que Clarice consegue fazer em A Paixão Segundo GH é exprimir uma personagem que vive a partir do olhar do outro, que vive 100% do tempo a partir de outras perspectivas que não são a própria. E como a gente estava falando aqui desde o início, no primeiro ato inteiro, isso é um risco na criação de uma obra de arte. Quando nós estamos falando sobre criar algo que é autêntico, isso, como já foi dito, não vai ser uma recusa absoluta de tudo que está para fora de ti, mas é necessário uma consolidação primária do teu próprio ego. Quando tu está criando obra de arte, é necessário que tu consiga exprimir uma perspectiva própria naquele processo criativo e não ficar sempre dependente do que o outro diz sobre, daquilo que o outro coloca como definição. E isso vale para a mesma coisa que a gente falou em relação ao tempo que você está inserido e as regras que tu segue. Exatamente. Então, dentro disso, olhando o que vocês escreveram sobre como os outros veem, eu quero que vocês observem todas essas características e escrevam quais elas são incongruentes, quais delas não fazem sentido. Quero que vocês consigam se diferenciar dessa imagem coletiva. E em alguns momentos podem até confirmar, não, isso é fato, mas esse não está bem certo. Eu quero que vocês sejam críticos com relação a esse coletivo, não aceitando ele integralmente e nem negando ele por completo. É um exercício difícil, mas que, assim como o GH, personagem de Lispector, é uma necessidade para tentar desvelar esse eu que não é só coletivo, que é também individual. Você tem mais alguma orientação para eles, antes que eles se afoguem nos... Bem, uma coisa que eu acho que é importante, além de vocês anotarem sobre essas contradições, quando a gente vai pensar na persona, né, em toda essa questão do espaço social, e em vocês como criadores, eu quero também que vocês anotem, listem separadamente tudo aquilo que vocês sentem que são prisões. Aquilo que mais persegue vocês. Tanto de forma crítica, tanto não só de forma crítica, mas também como aquilo que quase que limita a própria visão de vocês, a criatividade, aquelas coisas que parecem de fato não permitirem uma finalização, não permitirem que a tua própria marca fique na tua obra. Aquilo que parece que impede
um reconhecimento de si mesmo naquilo que escreve. Sabe, pessoal, nas últimas 3 oficinas até aqui, a gente trilhou um caminho, né, que teve um segmento muito interessante. Se vocês pararem para pensar, nós começamos em Kafka para trazer o tema do inacabado, daquilo que não sai do lugar. A partir de Kafka, nós fomos até as profundezas juntos de Dante. Com Dante, depois de Dante, no caso, nós descemos ainda mais. Com Lovecraft, nós fomos ainda no fundo mesmo, no Tártaro, embaixo do Hades, e lá nós olhamos o abismo, encaramos ele de perto. E com Shakespeare, nós conseguimos transformar isso numa coisa leve, nós conseguimos fazer uma transmutação que nos levou para outro lugar, que nos tirou de toda a ambientação que já tinha sido colocada e trouxe estrutura, trouxe forma e também, obviamente, trouxe comédia para tudo isso que a gente tinha criado até agora, que foi uma grande decisão inconsciente. Aqui com a Clarice, como já diz o próprio nome, o objetivo é fazer uma síntese, mas eu iria além disso. Porque o processo, o ponto de fechamento da obra é quando a obra ganha uma marca definitiva de quem tu é. Para muitos pode pensar, não, mas com Dante nós já descemos as profundezas do inconsciente, mas tu não é só o teu inconsciente. Muita gente acha que pelo foco da psicologia analítica no inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, você pode reduzir o sujeito ao inconsciente dele, mas não pode. O nosso objetivo aqui, com a criação dessa obra, é também que elas auxiliem no processo de integração de vocês. A Dayana, né, nosso objetivo aqui é, afinal de contas, a psicoeducação, mesmo que seja junto da criação artística, né? Então, essa parte, esse exercício, ele é tão importante porque ele é as marcas, é vocês estabelecendo aquilo que limita a criação de vocês e que não permite que ela seja plenamente autêntica. Porque para vocês conseguirem fazer qualquer tipo de síntese, primeiro é necessário estabelecer os pontos de impedimento, os pontos finais. Muito bem, perfeito. Eu acredito que eles vão conseguir fazer isso bem para fazer o fechamento da obra deles hoje. Então, aqui eu até pulei essa parte. Que o eu dela, da personagem, sempre caía no esforço, no trabalho, no nome, nos traços, mas não traduziam, afinal de contas, quem ela foi e quem ela então era ao decorrer da vida. E vocês, nesse pequeno exercício que fizeram, podem encontrar exatamente isso, ou seja, uma série de características físicas, de características psicológicas, qualidades, defeitos, aptidões, que não traduzem e não poderiam traduzir quem vocês são. E, portanto, são coisas secundárias, em termos... Eu sei que 90% das pessoas censuram e não gostam de Heidegger, mas seriam entes na perspectiva de Heidegger. Eu também, Aira, tudo bem? Eu também não sou fã dele, tá? Só citei. Não, é que tipo assim, você fala como se as pessoas não gostassem de Heidegger, mas as pessoas amam Heidegger. Eu não gosto de Heidegger, entendeu? Eu sou inimigo aqui. Assim, Heidegger tem sua validade, tá? Mas... Então, o dilema da nossa personagem, da personagem de Clarice, é se relacionar com outra, afinal de contas, um nome, uma forma, uma característica não é suficiente para adentrar a profundidade do que a gente é e, portanto, traduzir isso ao outro e, portanto, se relacionar com esse outro, certo? Então, vocês se dedicaram nesse tempo a opus de vocês e é preciso que vocês observem que essa opus não é agora algo para o outro apenas. Vocês tiraram para fora, compartilharam, talvez alguns de vocês tenham mostrado para amigos, tenham lido, relido, ou pretendam fazer isso, estejam com essa expectativa, mas é preciso que isso retorne para vocês agora de alguma forma, tá? O que vocês sentem dentro, a partir do que vocês criaram? Por favor, agora, o que isso imprime em vocês? Essa pergunta é muito importante. Principalmente depois do que eu falei para vocês, porque, assim, da mesma forma que a própria subjetividade de vocês tem que estar impressa na obra,
também a subjetividade da obra tem que imprimir algo em vocês. Isso faz parte de tudo que eu falei sobre como a obra também faz parte do próprio processo de integração. Isso é muito interessante porque muitas pessoas têm a ideia de que a obra ela está pronta e finalizada, mas na verdade ela continua a nos educar depois de feita. Então, o que vocês criaram pode comunicar a vocês novas coisas. Ah, aqui é a frase. Nunca então havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado e por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta também inexpressivo. Este, apenas este, foi o meu maior contato comigo mesma, o maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. Veja, é interessante que quando a gente não consegue se aprofundar em quem somos, nós não conseguimos também nos aprofundar em como o mundo é, como o outro é. De novo, porque a nossa forma de relação com a outra pessoa parte também de quem a gente é. Isso quer dizer que uma baixa tradução dos nossos significados internos resulta em quê? Em uma baixa compreensão dos significados dos outros também. Porque, primeiro, que quando tu não consegue traduzir aquilo que está dentro, tu primeiro precisa entender o que está dentro. E depois de entender o que está dentro de ti, aí sim tu pode trazer para fora. Uma vez trazendo para fora, isso vai chegar a outra pessoa que poderá, quem sabe, interpretar aquilo à sua própria maneira, inferir, enfim. E só assim a relação de vocês vai se aprofundar. Caso contrário, a pessoa sempre vai ter uma impressão apenas de vocês a partir do nome, das características, e a relação vai estar fadada a uma superficialidade crônica ou a uma determinação do que o mundo diz a respeito do que vocês são, e não propriamente do que vocês, né, o que a gente está se aproximando aqui, que é da autenticidade psicológica. Aqui essa parte. Então, é bem complicado o que a gente está propondo agora, não é? Essa tensão entre eu e o outro, entre o coletivo e o individual, mas não é uma coisa impossível, certo? Então, no caso dessa questão, existe uma prática psicológica que é o confronto com o inconsciente, que a gente até elaborou bastante com, por exemplo, na análise psíquica experimental, esse confronto de precisar responder a figuras do inconsciente. Práticas muito interessantes. A Milena, que está aí, já participou, por exemplo. Não sei se tem mais alguém da análise psíquica experimental aqui. Mas agora eu vou querer que vocês fechem os olhos e nós vamos fazer um exercício imaginativo relativo a esse confronto com esses elementos, certo? Quero que vocês fechem os olhos, relaxem e mentalizem tudo que vocês criaram, tudo que vocês escreveram de alguma forma. Eu não sei como vocês vão mentalizar isso. Alguém pode dizer que não consegue fazer, não consegue imaginar materialmente. Tudo bem. A imaginação ela não é simplesmente a gente ver coisas, mas também é a gente conseguir sentir, perceber. Então, por favor, tentem captar o que vocês sentem e como se sentem. Busquem sentir como isso faz sentido e se conecta com quem vocês são. Porque isso vai fazer muito mais sentido com a própria resposta que vocês trazem do que respostas que outras pessoas podem dar a vocês. Prontas, determinadas e que não traduzem quem vocês são. Pronto, podem retornar para cá. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior?
Um que não fosse apenas o enredo da minha vida. A tragédia, que é a aventura maior, nunca se realizara em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Então, prezados, por favor, imagino que vocês tenham imaginado de alguma forma. E dentro do que vocês imaginaram, escrevam isso, relatem isso urgentemente. Se alguém quiser compartilhar nesse momento, por favor, fiquem à vontade, que a gente está dando um espaço para que vocês possam fazer isso. Não? Então, apenas escrevam. Porque o grande segredo da Opus e do sucesso dessa Opus não é simplesmente vocês pegarem um monte de material inconsciente e não saber fazer nada com isso. É vocês, diante desse material inconsciente, como o Ai falou antes, confrontar. Colocar, é como pegar o material inconsciente, colocar ele diante de uma cadeira e conseguir dialogar com ele. Descobrir o que ele comunica a respeito de quem somos. A criação, por isso, não é uma coisa alheia a vocês e também não pode ser um inimigo completamente inconsciente, nem uma coisa que é integral do que vocês são. E agora vamos para o terceiro ato. Pois Sim. é, inclusive, Pode falar. o Horus acabou de avisar a gente, eu já tinha esquecido de falar com vocês, pessoal. Fiz a prática também aqui e me distraí. Assim, olha, momento certificado, gente. O Horus mandou aqui o linkzinho para vocês entrarem, se cadastrarem lá direitinho nos certificados. Já vi gente perguntando que ainda não recebeu. Se acalmem, o certificado todo mundo que se inscreveu direitinho vai receber ao final do ciclo. Então, fiquem de boa, vocês ainda vão receber os certificados de vocês. Último aviso por favor, coloquem o nome completo certinho de vocês, sem nicknames, por favor, mais uma vez. É isso. Perfeito. Quero, antes de lançar, que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem eu sou, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem eu sou provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade, quem se indaga é incompleto. Pois bem, a personagem de Lispector tem esse perfil de uma pessoa sonhadora que vive ao acaso. Apesar de ter certo contato com o inconsciente, a gente tem uma pessoa que não consegue entrar com esse confronto. É tomada por muitas imagens, mas não recorta as experiências de vida, não recorta dando juízo a elas também. Aqui tem algumas questões sobre a personagem, enfim. Porque, no final das contas, diferente da personagem, vocês precisam participar da criação de vocês. O inconsciente é uma fonte potente de criação, já que tem muitas coisas desconhecidas, e lembro vocês que a definição do inconsciente é justamente isso, aquilo que está para além da consciência, não somente coisas reprimidas. E, portanto, vocês precisam olhar para essas coisas como um recorte, como coisas que precisam ser indagadas e também trabalhadas. Tá? Então, sobretudo, nós queremos que vocês escrevam, sintam, participem ativamente daquilo que vocês estão idealizando, sentindo de alguma forma, certo? Esse é o último ato, não é? Sim. Uhum. Então, vocês já criaram aquilo que faz sentido para vocês, já tem todas essas questões. E, por fim, a gente já vai quase finalizando essa oficina de hoje, que vai ser bem mais breve, porque é a finalização do ciclo. Mas para conduzir vocês à reflexão, conduzir vocês à reflexão sobre o que vocês criaram, e por isso também o preparo para o envio da obra. Então, vejam o quanto vocês conseguiram criar e o quanto isso comunica sobre quem vocês são. O quanto isso traduz a vida que vocês viveram, o ambiente que vocês estão, ou o quanto isso traduz o era uma vez, a tentativa de simplesmente replicar algo que parece ser bem sucedido, mas não tem nada a comunicar com a interioridade de vocês. E nada é muito forte. Sempre tem algo, porque até aquilo que a gente tenta copiar, a gente copia do nosso jeito. Mas eu quero que vocês se entreguem a criar, entrar nesse material mais íntimo de vocês e, ao mesmo tempo,
voltar para fora, trabalhar nele. Então, é um movimento de entrada e saída, entrada e saída. E nisso a coisa vai se processando e se refinando. Lembro vocês da ilustração do início. Vocês têm os ingredientes. Vocês têm aí a farinha, o leite, o azeite. Vocês precisam juntar isso para criar alguma coisa, para fazer algo que é vocês também. Porque vocês são tanto os ingredientes quanto o bolo. Só que existe um processo na direção dessa integração transformadora. O Aira rindo da minha ilustração. Então, assim, Enfim. tudo bem, eu vou parar de utilizar essa ilustração. Eu sabia que tu ia gostar. Eu sabia, mas eu quis usar mesmo assim. Não, tá tudo bem, eu não disse nada. Você que é quem tá dizendo essas coisas. Veja, olha. O ponto principal. Até me perdi, tá vendo? Olha, eu ia comentar uma coisa importante, você me atrapalhou, veja Não, só. eles já estão cheios de coisas importantes. Nós fizemos 4 oficinas com muitas coisas importantes, teóricas, densas. Eles já estão cheios até mesmo da própria cabeça, tá? Então, o crucial agora é coragem para vocês salvar essa obra que vocês fizeram, confrontar ela, fazer as últimas interrogações e enviar. Então, vocês enviarão para o e-mail adm@arquétiposanônimos.com. Printem isso, por favor. Coloquem um print. Detalhe, não é para mandar fora de um documento, PDF ou Word. Então, vocês não vão escrever no corpo do e-mail a obra de vocês, tá, gente? Vocês vão colocar em PDF ou em Word ou em algum documento. Esses dois, né, em Doc ou PDF, porque assim fica mais fácil para a gente conseguir receber o documento, colocar ele no banco de dados, tudo certinho, certo? Então, nós consideramos um prazo bom, 3 semanas. São 3 semanas em que a gente vai analisar essas obras, e ao final de 3 semanas nós traremos a devolutiva para vocês. Vocês receberão por e-mail também, e nós ficaremos muito felizes com os autores selecionados. Espero muito que vocês estejam entre eles. Os autores selecionados vão receber entrevista, a gente vai passar por um processo com eles, todo aquele processo legal de se tornar um autor, porque é uma coisa especial. Detalhe, eu disse se tornar um autor. Até quem não for selecionado também pode se tornar um autor, certo? Mas, sobretudo, entendam que não podemos selecionar todos, é claro. Há várias pessoas participando, para além das pessoas que ficam aqui ao vivo, várias pessoas que participam de maneira assíncrona pelo YouTube, enfim. Em todo caso, nós estamos muito ansiosos para receber essas obras de vocês, certo? E aos que desejam a garantia de publicação, nós estamos com as vagas abertas para a nova turma, a turma da corte, que tem tanto o acompanhamento coletivo quanto individual, com obras mais extensas para publicação na antologia também, certo? Se vocês quiserem, tiverem interesse nisso, vocês podem também enviar mensagem para o Horus no WhatsApp, certo? Vocês querem participar da corte, vocês podem mandar uma mensagem para ele. Então, nos demais, nós desejamos uma boa sorte e não desistam, independente das questões que se seguirão no caminho, é claro, como a ansiedade, a questão de não é bom o suficiente, porque, lembro vocês, essas são questões de ansiedade externa e, às vezes, ansiedade até interior sobre a nossa autoimagem ideal. Façam, criem e tenham coragem de mandar. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é o momento para vocês colocarem essas dúvidas aqui para falarmos sobre isso. Antes de... olha que lindo, olha que lindo isso aqui, ó. Existe uma obra que vive dentro de ti, uma obra que nunca teve tempo de ser feita, mas ela cansou de esperar. É isso, prezados. Essa obra cansou de esperar, mas nós não cansamos de esperar, tá? Nós estamos esperando o envio das obras de vocês, certo? Então, Fábio, pode falar, por favor. No caso, o prazo para enviar é hoje? Não, vocês terão 3 semanas. A partir de hoje, Entendi. vocês terão 3 semanas para enviar essa obra. Exato, assim, teve gente que já enviou antes da hora, né? Porque a questão é que hoje não é o prazo para terminar, é o prazo para começar. Começa hoje o envio. Exatamente. Hoje começa o envio, prezados. Entendi. É que eu Todo fiquei mundo que enviou antes, inclusive, vai ser tudo queimado, todas as obras de vocês, tá? Que nem tá no título Nós do nosso livro. queimaremos, porque a gente falou desde o início. O envio começa quando terminarem as 4 oficinas. Pois é.
Ótimo. E assim, eu acredito que o pessoal tenha percebido, né? Mas entre a última oficina e essa, nós demos um espaço de tempo até para vocês poderem colocar em prática todos os exercícios que nós passamos para vocês. A oficina da semana anterior, antes da última agora, foi a mais longa, a mais densa, com mais prática e mais teoria do que todas juntas, basicamente. E assim, nós demos um espaço de tempo para vocês poderem digerir tudo isso, colocar essas coisas na obra de vocês e tudo, para agora só a gente finalizar e aí sim abrirem os prazos. Então, assim, E isso já vai foi dizer, tudo. hoje foi bem leve, foi bem bate-papo, né, gente? Então vocês vão ter Pois é. bastante tranquilidade para finalizar o ciclo com a garantia de, poxa, ok, entendi tudo. Agora vou revisar, vou ajustar e enviar. Fábio ia falar alguma coisa? Tem alguém que ia falar alguma coisa? Não? A Eu Carmen. não ia falar nada, já falei. Ah, bom. Carmen, pode falar, por favor. Agora sim, né? Continua. Eu não sei o que aconteceu com o. Alô? Agora sim. Agora foi. Ah, tá. Não, tem um botãozinho aqui que dá para mudar o tipo de microfone. Deixa eu perguntar. Tem que ter algum assunto padrão no e-mail que a gente vai enviar? Não, não Não. precisa. Não precisa ter um assunto padrão, apenas nomeiem ali de maneira que a gente identifique que é para seleção. Então, se vocês puderem colocar seleção no título do e-mail, seleção e outra, 2 pontos, o que vocês quiserem, mas precisa conter seleção, porque daí a gente já vai saber que refere-se à seleção do edital. Tá. O grupo de WhatsApp ainda está ativo? Está sim, está e existe. Eu perdi o grupo, vocês podem falar qual é? Se alguém puder mandar aqui para Karen, por gentileza. Karen, isso. O Horus mandou aqui o site, mas Carmen, se Oi. você entrar no Instagram da Dai, tem o Linktree, ainda tem, né, Dai? Não tá lá o Linktree, não. Por isso que não tem tá. gente. Não. Eu tenho que colocar ele de volta lá, porque eu tô com outros links lá. Mas eu vou colocar depois, por isso que é importante que coloque ali Coloque aí no chat. Claro. Tá. Tá, mais? deixa eu tentar Como é que colocar vocês aqui. vão dar o feedback, se sim ou se não? Então, ao final do tempo, nós enviaremos um e-mail para todos aqueles que forem selecionados e os que não foram selecionados. Uma mensagem, não é de, você foi selecionado, selecionados, e os não selecionados também serão informados disso, certo? E daí Tá. depois nós seguiremos para os procedimentos mais sociais, que são de redes sociais, enfim. Tá. Aí a gente, então, tem 3 semanas para enviar, e depois tem mais quanto tempo para análise de vocês? A nossa análise, né, aproximadamente nós vamos realizar uma análise em 2 semanas. 2 semanas, tá. Então vai dar um total, né, de 5 semanas, mais ou menos. Exatamente. Ok. E quem for enviar a música é para mandar tipo ponto .wav? Oi? Perdão? É o tipo de arquivo para quem for enviar a música. Assim, desde que a gente consiga escutar, tá tudo bem. Então, pelo e-mail, eu sei que a melhor alternativa é colocar por documento, ou seja, colocar numa pasta no Drive e compartilhar o link ali do documento. Mas há outras formas de enviar, se tu conseguir enviar por outra forma, também tranquilo. A única questão que a gente pede um pouquinho mais de rigor é sobre a escrita, que seja mandada em PDF ou doc, porque nesse caso nós precisamos dos documentos. Ok. Qualquer tipo de formatação, assim, em termos de... Qualquer tipo de formatação. E, claro, depois da seleção, nós vamos alterar algumas coisas. Por exemplo, nós passamos pelo processo de diagramação, então é natural que a gente vá alterar aquilo que é passível de alterar. Claro, tem algumas poesias em formatos que, por vezes, se mantêm, mas vão passar por diagramação mesmo assim.
Sim, e por exemplo, já entramos em contato com pessoas que enviaram para a gente hipertextos ou poesia concreta. Nesses É. casos mais específicos, o ideal é que você não envie para a gente como se fosse uma obra por texto, mas sim como se fosse uma obra de arte visual, porque aí já fica tudo montado, entendeu? No caso do Uhum. hipertexto, ainda mais, mas na poesia concreta também é a mesma coisa. Exato. Ok, obrigada. Imagina, prezados. Então, acredito que é um tempo razoável para vocês enviarem, não é? Para vocês finalizarem o que precisam. Eu até defendi 2 semanas, mas eu acho que 3 semanas foi o que ganhou. O pessoal disse que seria mais adequado para vocês finalizarem o que precisam. Claro que nós poderíamos ter feito também 2, 2, 2, mas acabamos optando por 3, 2. Certo? É isso então, pessoal. Já que ninguém mais expressou dúvidas, né? Por Tenho isso. uma última dúvida. Ah, diga, pensei que a mão tinha ficado levantada. Não, vamos dizer, um PDF para cada obra, ou vai todas em um PDF apenas, vamos dizer assim. Tanto faz. Então, o importante é que sinalize cada uma das obras. Então, se mandar num PDF único, que sinalize quando é cada obra. Mas agora se pode mandar também em PDFs individuais, em documentos individuais, desde que haja sinalização de cada uma das obras. Maravilha, ótimo. Certo? Então, é isso, prezados. Qualquer coisa vocês podem consultar lá no grupo, vocês podem consultar também pelas redes sociais, outras dúvidas que tiverem. Então, agora desejo a vocês uma boa noite, boas obras para que vocês realizem. Mas a Ellen levantou a mão, é isso? Isso. Sim, desculpa, no limite, né? Eu e mais uma colega, a gente está com a dúvida de quantidade de caracteres para uma obra escrita. Nós deixamos disponível lá no grupo, não é, a quantidade de caracteres. Eu acho que isso está no edital já também. É Não, porque mas é eu que não sei de... a gente aumentou o número de caracteres em comparação ao edital, inclusive tem que atualizar o edital, mas nós atualizamos para 10 páginas. Era 20 mil caracteres, é isso, Horus? Porque de cabeça eu não lembro agora. Eu também não lembro. Eu não lembro se era 20.000 ou não. Olha, pô, leve em consideração como 20.000. Nós vamos atualizar o edital e aí todos saberão a verdade. Porque agora nós esquecemos. Exatamente, tem que consultar ali. O Horus deve ter essa informação ali. Eu coloquei lá no grupo também a informação, mas tem que consultar lá os nossos documentos para lembrar o que a gente estabeleceu por fim. Mas vocês devem lembrar, né? O pessoal que tá aqui, ó, foram 10 páginas que a gente colocou, não foi? Até Ó, o 10 pessoal tá páginas. falando aqui que é 22.000, 20.000, meu Deus, 22.000 caracteres. 22 mil caracteres. É isso aí mesmo. Era isso aí mesmo. Que é o correspondente a até 10 páginas. Então, 22 mil caracteres é o limite de vocês dentro da obra. Então, até isso. Pessoas poderão fazer, por exemplo, obras menores e tudo bem. Façam obras menores, inclusive. Certo, prezados? Então, nos vemos em breve. Beijinhos, pessoal. Até daqui um bom tempinho. Amamos vocês. Até breve. Tchau, tchau.